Antes de eu começar a ministração, eu queria contar para vocês de onde veio a ministração, né? Deus sempre fala comigo de uma forma um pouco diferente, né? Sempre quando eu vou estar orando para poder ministrar, existem algumas situações que ocorrem comigo que dali vem a palavra, né? E acho que a maioria de vocês aqui sabe que eu tenho uma filha de 2 anos, né? Ela já fez 3 anos, na verdade. E quando ela tinha ali seus 1 ano, 2 anos e pouquinho, todas as vezes eu dava banho nela, vestia a roupa, era sempre um processo. Eu vestia a roupa nela, ela subia em cima da cama, e aí eu me afastava um pouco da cama, ela corria e pulava para me pegar ela. Sabe, todos os dias era desse jeito, né? Então eu colocava lá, vestia a roupa, e ela já esperava por aquele momento de correr. Não sei se os pais já fez isso aqui, né? Mas ela já corria e pulava. Mas algo que me chamava a atenção é que quando ela tinha bem pouquinho mesmo, que estava nos começos dos pulos, por mais que eu me afastava da cama, ela não tinha medo. Ela sabia que eu ia pegar ela. Então eu afastava, né? Eu ficava às vezes até um pouco mais longe da parede e eu via que ela mal esperava eu dar o sinal, ela já saía correndo para pular. E Deus falou para mim assim, ó, assim deve ser meus filhos para comigo, tem que ter confiança plena, sabe? E eu ficava assim impressionado, por quê? Porque ela não pensava em nada. Ela simplesmente, ela estava assim, né, na mentalidade dela de criança, mas ela pensava assim, meu pai vai me pegar. Independente se ele está perto, se ele está longe, eu vou pular e ele vai pegar. Agora eu estou olhando aqui para minha esposa, né, que eu acho que ela não sabia que nós brincávamos disso, e eu estou aqui agora confiando em Deus que eu vou sair ileso dessa situação. Aleluias. Mas amém, né? E hoje, e hoje eu quero falar com você justamente disso, queridos. Sobre essa questão de nós termos confiança em Deus. E eu nem vou citar hoje aquele versículo, né, de que quase todo mundo conhece, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu nem vou usar esse versículo. Porque é por muitas vezes, e se você for procurar a palavra confiança na Bíblia, você vai perceber que por várias vezes Deus fala, confie em mim, tenha confiança em mim, tenha confiança no Senhor. Sabe por quê, queridos? Muitas vezes a gente percebe que a gente fala que confia no Senhor, mas uma verdadeira confiança, ela se traduz em atitudes. Porque só falar que confia, né, é muito fácil, por exemplo, você está no mover aqui, né, e Deus vir aqui, um profeta vir aqui falar com você e falar assim, você confia em mim, você confia no Senhor, você falar que confia. Mas o problema, digamos assim, de confiar no Senhor é na segunda-feira, quando não tem louvor, não tem pastor, é só você e o Senhor. E aí é aí que nós, verdadeiramente, nós demonstramos confiança. Sabe, Deus falou comigo há muitas semanas, há muitos dias Ele tem falado, meu povo precisa confiar em mim. O meu povo precisa entender que eu sou igual você. A sua filha sabe que independente da distância, se você abrir os braços, ela sabe que você vai pegar. Sabe, queridos, e olha que eu poderia falhar ali, né? Graças a Deus nunca aconteceu não. Mas eu poderia falhar ali e ela cair, né? Mas saiba, queridos, que Deus nunca falha. Sabe que se Deus mandar pular, queridos, ó, pula. Sabe, porque Deus não tem distância, sabe? Você não precisa calcular, você não precisa raciocinar. Você simplesmente precisa confiar no Senhor. Amém? E aí o que acontece? Aí eu quero falar com vocês em Lucas 15, versículo 11. Lucas 15, versículo 11. Em algumas versões vai estar escrito assim, a parábola do filho pródigo. Na minha aqui está escrito que é a parábola do filho perdido. E aqui, queridos, é realmente, eu amo a palavra de Deus porque um texto, né, você tira milhões e milhões de pregações. Você pode focar, às vezes, uma ministração em cima do filho mais novo, você também pode focar sua ministração no filho mais velho, mas, na verdade, queridos, o foco dessa mensagem é sobre o pai. O foco, o ator principal, a pessoa central, a pessoa-chave, não é o filho mais novo e nem o mais velho,
mas sim o Pai. Então diz assim a palavra do Senhor. E Jesus continuou. Antes, Jesus tinha falado que naquela roda que estava escutando, estavam os discípulos, fariseus e saduceus. Então ele estava contando uma história. E ele diz assim, ó, Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: eu quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra, e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e o homem o mandou a seus campos para cuidar de porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Presta atenção. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, ele correu para o filho, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Veja que o pai nem termina. Lembra que o filho já tinha um discurso prontinho, na cabeça dele já tinha um discurso pronto. Mas o pai o interrompeu no meio do discurso e disse: o pai, no entanto, disse aos servos: depressa, traga a melhor roupa da casa e vistam ele. Coloque um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Vou parar por aqui. A Ronaldo está me dando uma dica aqui que minha rua. Ó. Pronto, tudo certo. Queridos, deixa eu contar um pouco do contexto dessa história. Nós temos aqui um filho que, para aquela época, e talvez para hoje, né? Eu fico pensando, às vezes, meu pai, às vezes, se nós falarmos assim, brincar com ele sobre herança, meu pai fica extremamente chateado. E hoje nós estamos num tempo um pouco mais moderno, né? Que hoje, às vezes, o pai, mesmo em vida, ele divide ali, já faz ali o testamento e já divide a herança. Mas naquele tempo, queridos, era muito grave fazer isso, né? Era muito grave, era a mesma coisa, eu acho que foi o Ronaldo que disse aqui uma vez, era a mesma coisa dele falar assim, olha, para o pai, pai, eu queria que o senhor morresse, porque aí eu poderia usufruir da herança, mas como o senhor não morre, então me dá a minha parte que eu vou embora e eu vou viver a vida da forma como eu acho correta. Sabe, então aquilo ali já é, primariamente, já é um fato muito grave. E aí, depois disso, ele recebe a herança. E aí, algo que eu preciso chamar a atenção de vocês, que no começo dessa história, a Bíblia diz que Jesus estava contando essa parábola para judeus, né? Então, tinha lá fariseus, saduceus, e a maioria das pessoas aqui, eu acho que sabe, que lá em Levítico fala que o porco era um animal imundo para os judeus. Agora você imagina, judeu de fato, eles não encostam nada de porco e eles não comem nada de porco. Agora você imagina um judeu cuidando de porcos. Se existia uma escala de rebaixamento, eu creio que essa de cuidar de porcos era uma lá embaixo. Ou seja, o filho já tinha desrespeitado o pai, né? Já estava ruim a situação. E aí, ainda assim, ele ainda foi preciso cuidar de porcos. Se você for pensar bem, se o cara, olha só, segue o raciocínio comigo. Se o cara precisava cuidar e nem dinheiro não tinha para poder comer, com certeza o sábado também ele não guardava. Por quê? Porque cuidar de porcos tem que ser todo dia. Todo dia precisava cuidar de porcos. Então ele já tinha desejado a morte do pai, ele já estava mexendo com um animal impuro e já não estava guardando o sábado. E para piorar todas as situações
que aconteceu? Se já era ruim comer carne de porco para um judeu, você imagina comer a comida do porco. Ou seja, um estado de afronta de todas as leis. Ele já estava, eu queria dizer, ele já estava numa situação ruim. E aí, realmente, a Bíblia diz que num dado momento ele caiu em si. E aí ele pensou, olha, na casa do meu pai, mesmo que eu for um servo, eu serei melhor tratado do que agora. Aí você me pergunta, gente, mas o que isso tem a ver com confiança? Queridos, eu quero dizer para você que essa parábola, ela retrata a bondade de Deus. Ela retrata justamente aquilo que nós falamos, que Deus, Ele é bom. Porque mesmo consciente, presta atenção, mesmo consciente, aquele filho consciente de tudo que ele tinha feito, ele tinha uma confiança de que ele voltaria para o pai, e mesmo assim, talvez na cabeça dele, sendo tratado como servo, mas ele estaria numa situação melhor do que ele estava tratando com porco. Sabe, então, de fato, ele tinha já uma confiança no pai dele. Sabe, e aí eu quero dizer para nós, queridos, que não importa aonde nós estamos, não importa a situação que nós estamos, sabe, Deus sempre está, como esse pai na parábola, ele sempre está à nossa procura, sabe, nós podemos depositar a nossa confiança nele, para saber que ele vai nos resgatar de volta, que ele sempre está de braços abertos, para quê? Para chamar a gente de volta, sabe, então o filho, ele teve essa percepção de que, olha, não, na casa do meu pai eu posso ir. Sabe por quê, queridos? Olha, pensa comigo aqui. Se nós não soubéssemos do final dessa história, o pai poderia, quando o filho voltasse, o pai poderia mandar apedrejar ele, por uma série de motivos. Então, assim que ele chegasse, uma tragédia aconteceria. Por quê? Porque isso seria a justiça dele, certo? Agora, eu estava pensando, enquanto eu meditava nessa palavra, e eu fiquei pensando assim, e se nós não soubéssemos do resto, de onde o pai fala, dá para frente, e a pessoa que nos contasse essa história, ela chegasse para nós com uma caneta e falasse assim, agora você, no seu entendimento, você completa aí essa história. Então, você mesmo, você decide, sabe? Você decide o final dessa história. E eu fui pensar, queridos, na minha história, né, que eu pensei ali rapidinho, eu pensaria assim, ó, eu coloquei lá, eu coloquei assim, olha, e o filho retornou e disse, e terminou, na minha história, terminou o discurso, e falou assim, pai, pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado de seu filho, mas de seu servo, e aí eu continuava a história assim, olha, e o filho trabalhou por 7 anos, e tudo que ele pôs a mão, ele foi abençoado, e em 7 anos ele restituiu o pai, tudo que a tinha perdido, e o pai se alegrou e o restaurou o seio da família. Queridos, é ou não é? Sem brincadeira, é ou não é uma história coerente? Quem olharia uma história dessa e falaria assim, não, não. Eu creio que a maioria de nós, né, usaria até de uma certa misericórdia e falava assim, não, está tudo bem. Não, realmente, é um bom final de história. Né? Ele pagou pelo preço, ele errou, mas o pai, né, veio e, né, uma medida exemplar e tudo mais. Mas é aí que entra a graça de Deus. Sabe que todos nós concordaríamos que ele teria um tipo de punição. Às vezes a gente lê essa passagem e até hoje a gente fica assim, gente, mas o pai não falou nada, mas não pagou nem um sapo. Se fosse no caso de uma mãe, ia falar pelo menos assim, eu te avisei. Né? Se fosse mãe, ia falar pelo menos isso, eu te avisei. Mas não teve nem isso, sabe? Isso é a graça de Deus. Isso é a graça que a gente pode confiar, queridos. Sabe que nós podemos nos colocar num arrependimento e buscar ao Senhor, sabe, com liberdade, saber que Ele vai perdoar. Ele é fiel para perdoar os nossos pecados, que nós podemos ter confiança nisso. Então, essa parábola, ela me mostrou um Deus que, de verdade, Ele é bom. Ele poderia apedrejar, ele poderia castigar, ele poderia fazer aquele jovem pagar, ele poderia ter feito N coisas, queridos, sabe? Mas olha só como que é o pai, além do pai nem deixar ele terminar, eu imagino que, tipo assim, o pai já tinha preparado para ele um anel, uma sandália e ainda mandou matar o novilho. Ou seja, em nenhum momento esse pai, ele perdeu a esperança de que o filho voltasse.
Sabe que uma coisa que o diabo quer fazer com a gente, ele quer fazer com que a gente sinta medo de se chegar perto do Pai. Ele não quer que nós saibamos que mesmo que nós nos afastemos, mesmo que por um pouco, que Deus tem um anel para nós de autoridade, uma sandália para os pés, roupa nova, e que para você, querido, quando você se achega para Ele, existe festa. Sabe, não existe pagação de sapo, não existe crucificação, não existe nada disso, sabe? Existe o quê? Manda matar o novilho gordo. Manda matar por quê? Porque esse meu filho, ele me retornou. Sabe, nós podemos, queridos, ter confiança em Deus, sabe? E o maravilhoso nessa história é que Jesus contando isso, eu tenho 3 passagens aqui, que está lá em Hebreus 4,16, que fala assim para nós, assim, ó, assim aproximemos com toda a confiança do trono da graça. O interessante aqui é que ele nem fala assim do trono do rei, do trono do Todo-Poderoso, ele fala assim, olha, do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Efésios 3,12 diz, por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, nós temos acesso à presença de Deus. Sabe, Jesus contando, e ele já sabia que isso aqui já ia ser escrito, então ele já falou, queridos, por causa do meu sangue, por causa do meu sacrifício, você não precisa ter medo de Deus. Sabe, eu já passei por isso, queridos, eu já passei por situações que talvez ali durante a semana eu vacilei um pouco, e eu sei que muitas vezes o diabo vem com tudo para cima de nós para falar assim, você vai orar? Sabe, você vai... Não, rapaz, espera aí, para você orar agora para Deus, você tem que passar mais uma semana, andando na linha, você jejua, você oferta, você faz tudo isso. Aí, depois de uma semana, você vai falar com Deus, né? Porque você não pode falar nessa situação, sabe? Mas não é o que a Bíblia diz, querido. A Bíblia diz que a todo momento, o Pai, mesmo de longe, Ele está avistando quando você está voltando. Sabe que nós precisamos ter confiança de que Deus não está com raiva da gente. Deus, Ele está sempre pronto a nos abraçar. Sabe, nós temos confiança que nós vamos chegar perto de Deus e somente coisas boas vai acontecer com a gente. Sabe, nós não vamos ser punidos, nós não vamos ser castigados, nós só vamos receber dele coisas boas. Sabe, então tenha confiança, queridos, independente da situação que talvez você está. Às vezes a gente não quer assumir o ministério, a gente não quer fazer algo porque a gente se acha incapaz, a gente não quer orar para Deus, não, a gente não quer falar com Deus, eu não quero incomodar a Deus. Sabe, deixa eu te falar uma coisa, que Deus, quando a gente fala dessa forma que a gente não quer meio que incomodar a Deus com esse tipo de coisa, a gente está diminuindo um pouco da grandeza de Deus. Sabe que coisas pequenas a gente pode confiar na mão do Senhor e isso não vai diminuir em nada a grandeza dele. Ele não vai ficar mais atribulado, mais arrochado, nome de Deus, mais ocupado. E eu quero provar isso que eu fiz hoje. Eu estava tendo um pouco de dificuldade para acordar às 7 horas da manhã. Nossa, eu estava com muito sono. Eu estava com um pouco de dificuldade para acordar. Pois ontem, enquanto eu estava orando, eu falei para o Senhor, Senhor, eu preciso acordar amanhã às 7 horas, sem sono. Pois então, acordei hoje, 7h03, eu já estava lá fazendo um café. Sabe, é coisa boba. Às vezes você pensa assim, é coisa pequena, mas eu sozinho, naturalmente, eu não estava conseguindo. Então eu confio no meu Senhor e eu creio que Ele é poderoso para quê? Para se preocupar com pequenas coisas. Ele gosta, queridos, que nós confiamos totalmente, nós fazemos igual a Isadora. Nós não ficamos no questionamento. Quando Deus nos fala uma coisa, Deus não tem que dar explicação de como que Ele vai fazer para nós. Se Deus tem que dar explicação para nós, então Ele não é Deus, nós somos Deus, porque Ele tem que dar explicação, nós precisamos simplesmente confiar. Sabe, Deus está dizendo aqui essa noite, sabe, confia no Senhor. Por várias vezes a Bíblia diz, confia no Senhor. Hebreus 10:19, ele vai dizer assim, ó, portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda confiança no lugar santíssimo. E o interessante é que confiança aqui, nesse versículo, e algumas traduções aí, ele diz assim que você pode entrar com intrepidez. E ela aqui ela é usada com outra palavra, que acho que é parrésia, que diz assim que você pode ter liberdade para falar com Deus da forma que você é. Sabe que você não precisa de máscara? Sabe que você pode chegar para Deus se você tiver num dia difícil e desabafar com Ele?
e não precisar, peraí, não, eu tive um dia difícil, eu não estou conseguindo, primeiro que eu vou colocar um louvor de meia hora, eu vou louvar aqui, e depois eu vou entoar cânticos de louvores, e depois eu vou, né, trazer um português bem rebuscado, e depois, lá no final, não, queridos, sabe que Deus, ele te dá tanta confiança que você pode simplesmente cortar todos esses parâmetros, cortar todo esse paradigma e chegar nele, pai, eu não estou dando conta, e que Deus vai aceitar você, e que Deus vai ouvir a sua oração, e o melhor, e que a graça de Deus vai ajudar você. Sabe que Deus não vai se sentir desrespeitado se você tem confiança de falar com Ele frente a frente, como um pai e um filho. Agora você imagina a Giovana chegando lá em casa, para ela conversar comigo. Ela precisava falar assim, pai, né, obrigado, Senhor, né, que o Senhor me dá o alimento, o Senhor trabalha tanto, eu gostaria de beber um pouco de água. Ela não precisa dessa formalidade, eu ficaria contrariado com isso. Por quê? Porque ela tem liberdade para falar comigo, sabe? Nós precisamos ter essa confiança de falar com o Senhor, sabendo que Ele vai nos dar a resposta, sabendo que em todo tempo Ele vai nos ajudar, sabe? Nós temos que ter. Deus está falando, queridos, Deus está falando, confia no Senhor. Em todos os momentos, confia no Senhor. Qualquer que seja o seu problema, confia no Senhor. Agora, deixa eu contar o resto da história. A Isadora, quando ela começou a crescer um pouquinho mais, quando ela foi chegando, ela já parou, tá, mãe? Ela não está pulando mais, não. Quer acalmar seu coração, confia que deu tudo certo. Mas quando ela começou a ficar um pouquinho mais velha e mais entendida, aí eu já comecei a perceber que se eu afastasse demais, aí ela já não pulava. Ela pulava até uma certa distância. Se eu tivesse aqui, ela pulava, mas se eu tivesse um pouquinho mais distante, ela não pulava. E antigamente ela nem pulava. Sabe que muitas vezes somos nós também. Às vezes nós crescemos um pouquinho na igreja, às vezes nós crescemos um pouquinho de maturidade, nós sabemos alguma coisa, nós estamos, né, bombando lá no nosso trabalho, nós sabemos aqui pregar a palavra, nós perdemos um pouco na confiança no Senhor. Sabe que Deus fala assim, olha, em todo tempo, queridos, nós precisamos confiar no Senhor. Deus está conosco em todo tempo. Então, em todo tempo, nós podemos confiar nele. Sabe, nós não podemos deixar, ainda precisamos ser como crianças. Nós não podemos deixar que o tempo que a gente tem na igreja, nós não podemos deixar o diploma que nós pregamos na parede, a inteligência que a gente tem, ela substituir a total confiança que nós temos no Senhor. Porque eu creio, querido, que em todas as coisas está ali o Senhor pronto para nos ajudar, para tomar a melhor decisão. E deixa eu falar para vocês, querido, Deus ama quando nós confiamos nele. Deus ama, por quê? Porque isso é fé. Agora deixa eu falar para você, você imagina eu chegar para o pastor Alberto e falar para ele assim, olha pastor, você vai construir a igreja mais linda daqui de Anápolis. A igreja mais linda. E, vai tem estacionamento top, portão eletrônico para fechar, os carros vão sair sozinhos, para eu não ter que ficar pedindo o pessoal sair. Então, vai ser top a igreja. E falasse para ele assim, está aqui 50 milhões aqui para você construir a igreja. Ele precisa de confiança para poder construir a igreja. Sabe, isso aqui, para ele, é muito fácil acreditar que a igreja vai sair. Por quê? Porque já está vindo dinheiro ali. O pastor, eu não tenho não, viu, 50 milhões. Tá? Às vezes você ficou animado aí, eu só tenho 40 ainda. Não cheguei a 50 não. Aleluia. Mas agora, sabe que jeito que Deus adora? Deus adora quando eu falo para o pastor Alberto, o senhor vai construir a igreja mais linda desse lugar, e eu dar para ele R$5. E o pastor Alberto sair em alegria, saltitando. Sabe por quê? Porque ele não confia, não é naqueles R$5. Ele confia no Senhor. E ele sabe que Deus é capaz de prover e bancar a sua palavra. Sabe que muitas vezes nós achamos que Deus, às vezes, fala e não dá conta de cumprir? Sabe que nós, às vezes, tentamos fazer isso com as nossas forças, falar, não, Deus, deixa eu dar uma ajudinha para você, né? Não, vamos construir. Não precisa ser a igreja mais linda de Anápolis, pode ser estar ali entre as top 100, e aí construir de qualquer jeito, mas sabe que quando Deus, ele dá a promessa para qualquer um de nós, e qualquer uma dessas aqui que está na Bíblia, sabe que Deus dá conta de bancar, ele é homem para pagar? Ele é homem para chegar e cumprir e fazer além daquilo que ele já tinha prometido antes, queridos. Então, nós precisamos confiar,
sabe? Então Deus ama quando Ele fala com o filho, sabe? Eu amava, queridos, eu achava bom demais, quando a Isadora, ela pulava sem mesmo eu falar. Por quê? Porque isso demonstrava nela confiança. Então, nós precisamos ser esse tipo de povo. Nós precisamos ser aqueles que, independente, a nossa confiança não está baseada nas circunstâncias. A nossa confiança está baseada no Senhor. E nós precisamos entender que em todas as coisas nós precisamos confiar ao Senhor. Sabe que pessoas que são confiantes, elas têm paz e elas têm felicidade? Jeremias 17:7 diz assim, ó: feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Salmos 56:3 diz: quando eu tiver medo, porém, eu confiarei em ti. E Isaías 26:3 diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor é uma rocha. E aqui ele fala assim, ó, ele não fala assim que é uma rocha na quinta-feira. Ele não fala que ele é uma rocha no domingo, né? Então, domingo eu confio no Senhor. Não, ele fala que ele é uma rocha eterna, querido, sabe? Vai dar amanhã, você pode confiar nele. Vai dar terça, você pode confiar nele. Vai dar daqui 30, 40 anos, você ainda pode confiar nele. Sabe que nós precisamos muitas vezes sentar e analisar se algo está nos tirando a paz. É algo que nós estamos faltando com confiança no Senhor. Ele disse que estaria conosco em todos os caminhos, sabe? Então, se algo está tirando a nossa paz, se muitas vezes algo está tirando a nossa alegria, nós precisamos entender e buscar na palavra do Senhor aquilo que nos dá confiança. Sabe que nós somos o povo que precisa andar alegre. E olha, Deus, Ele é onisciente, ou seja, Ele sabe de todas as coisas. Ele não iria pedir para o Júlio ser um cara alegre se ele não tivesse condições de fazer o Júlio alegre. Ele não ia falar para o Ronaldo andar em paz se não tivesse condições do Ronaldo andar em paz. Sabe que nós precisamos entender que se está faltando paz, se está faltando alegria, está faltando confiança no Senhor. Nós precisamos, derramar o nosso coração lá no trono da graça e entendendo, olha, qualquer que seja o problema, qualquer que seja o nome do problema, nós confiamos no Senhor. Sabe, muitas pessoas nesse tempo de pandemia, elas caíram, inclusive crentes. Muitas pessoas, sabe por quê? Muitas vezes por causa desse versículo que está escrito em Salmos, que diz assim, eu creio que a maioria das pessoas conhece. E está escrito assim, ó: alguns povos confiam em carros de guerras, outros em cavalos. Mas nós, os crentes do Verbo da Vida, nós, porém, confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Fala assim, ó: tais nações perdem as forças e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos firmes. Sabe que hoje nós não temos carro de guerra, né? Não, pelo menos eu não tenho. Mas sabe o que a Bíblia quer dizer? Que muitas vezes a gente confia no diagnóstico, a gente confia mais no médico do que na palavra. A gente confia mais no telejornal do que na palavra. A palavra diz assim, você vai prosperar. E o Jornal Nacional diz assim, você vai quebrar. E você fala assim, eu vou quebrar. Em quem a gente está confiança? Às vezes, muitas vezes na notícia. Às vezes eu vi um pastor João Roberto falando que viu uma irmã totalmente alegre. Por quê? Porque o médico falou para ela assim, olha, eu vi seus exames e a sua saúde está perfeita. E aí ele falou assim, como assim, né? Ela está alegre porque o médico falou para ela, mas a palavra também disse isso para ela. Por que ela já não estava alegre antes? Ela precisou da palavra do médico. Sabe, querido, a nossa confiança, ela está no Senhor. Muitas pessoas, elas confiam em muitas coisas. Sabe, quando a gente tem falta de paz no nosso emprego, porque acha que vai ser demitido, nós estamos demonstrando para Deus que nós não confiamos que Ele vai suprir. Sabe, então, independente, sabe, que se a crise está chegando e tudo mais, e a economia, o dólar, e não sei quem vai ser eleito e não vai... Queridos, descansa no Senhor, sabe por quê? Porque Ele é o dono do ouro e da prata, Ele sabe muito bem o que fazer com a sua vida. Basta que a gente faça o quê? Que a gente confie. Basta que a gente tenha alegria e paz para saber assim, ó, o Senhor é aquele que vai me suprir. O Senhor é aquele que vai dar conta. E aí, meu querido, deixa eu falar, não é problema nosso mais.
é problema com Deus, e com Deus, Deus é especialista em resolver problemas, sabe? Então, nós podemos confiar no Senhor, sabe? Enquanto muitas pessoas, elas confiam nos analistas de negócio, sabe? Hoje, e olha que eu não estou desmerecendo as profissões, não, sabe, querido? Sabe, eu não estou desmerecendo, eu sei que existem ótimos economistas, existem ótimas pessoas que são médicos, e tudo isso é para a glória de Deus, sabe? Mas que primeiramente a gente precisa confiar no Senhor. Por quê? Porque o Senhor detém todo o conhecimento. E se tem 2 empregos, a gente precisa decidir. Talvez um economista vai chegar para você e falar assim, olha, vai nessa empresa aqui, ó, ela é multinacional, ela vai pagar bem, ela está assim, assim, assim. Mas talvez Deus está falando assim, não, escolhe a empresa B. E aí sabe por que muitas vezes a gente escolhe a empresa A? Porque o economista chega para a gente e dá um relatório, né, bonito, em PDF. Por que eu devo escolher a empresa A? E Deus muitas vezes, por causa que Ele exige de nós a fé, Ele só fala assim, ó, escolhe a empresa B. Mas por que, Senhor, a empresa... Não, escolhe a empresa B. E às vezes nós não achamos bom isso. E às vezes nós escolhemos a empresa A. Mas nós somos daquele povo que nós vamos escolher a empresa B. Por quê? Porque Deus disse, pronto. Eu não preciso saber por que Deus está falando. Às vezes até a circunstância vai mostrar assim, mas a empresa B está quebrando. Tá, mas quando eu entrar lá, a empresa vai subir. Quando eu entrar lá, a empresa vai prosperar. Por quê? Porque Deus mandou eu para lá. E Deus não mandou eu para lá para fazer cena, não. Deus mandou lá porque Ele tem um propósito. Sabe? Creia, queridos, que Deus tem um bom caminho para você. Creia que Deus, Ele é um Deus todo-poderoso e que Ele sabe o que fazer com você todos os dias. Sabe? Nós precisamos ter essa confiança de que nós, sabe? E é maravilhoso que, tipo assim... Na passagem, ele não fala de servos com o patrão, mas na passagem ele fala sobre filhos e um pai. Sabe que Deus, no Novo Testamento, Ele nos deixa chamar de pai, por quê? Porque Ele quer esse nível de intimidade. Sabe, Ele quer esse nível de relacionamento em que Ele sabe que eu sei, na verdade, que eu posso me derramar na presença de Deus e ser do jeito que eu sou. E contar os problemas, e contar as minhas dificuldades, e contar aonde que eu não estou conseguindo, para quê? Para que a graça dele possa me alcançar, e que a graça dele possa me levantar, e a graça dele possa me ajudar. Sabe que nós, até mesmo, e aqui eu não estou respaldando aqui a palavra do dízimo e oferta, que foi maravilhosa, foi a melhor que eu já ouvi em todos os tempos, né? Aleluia. Mas você sabe que confiar no Senhor traz prosperidade? Porque vamos falar de dízimo e oferta, queridos. Sinceramente, naturalmente falando, é coisa de louco. Naturalmente falando, você tirar 10% do seu salário só com dízimo, num tempo de crise, num tempo que o arroz está caro, a picanha está muito cara, né, Plínio? Nossa, a picanha está cara demais. Está tudo muito caro. E aí você tirar 10% do seu salário, e sei lá, mais 10% de oferta, e ficar com 80%, isso é coisa de louco. Não, isso não é coisa de louco, isso é coisa de quem confia em Deus. Isso é coisa de gente que sabe que aquela parte que ele está tirando para o Senhor é semente que vai prosperar todo o resto. Sabe, a Bíblia diz aqui, ó, eu quero ler com você, Hebreus 10:35 diz assim, ó, portanto, não abra mão da sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa ou do grande galardão que ela lhes traz. E aí diz assim, ó, a ganância provoca brigas, mas a confiança no Senhor conduz à prosperidade. É por isso que um povo que confia em Deus, ele prospera. Por quê? Porque Deus olha e fala assim, ó, rapaz, olha todas as circunstâncias naturais, diz que esse cara aqui não pode dizimar. Todas as circunstâncias naturais diz aqui que esse cara não poderia nem ofertar. Não, ele pode até dizimar, né? Que às vezes a mensagem do inimigo é até assim, ó, não, dizima, né? Para repreender o devorador, né? Mas não oferta não, porque não, queridos, é nesse tempo agora que nós devemos confiar no Senhor e nós sermos mais ousados, sabe por quê? Porque nós estamos demonstrando para o Senhor que nós estamos demonstrando para o Senhor que nós temos confiança de que Ele vai suprir todas as áreas. Sabe, queridos, que se Deus falar para nós que nós é para dar 100%, nós precisamos confiar no Senhor e que Ele vai suprir e vai pagar as contas e vai sobrar e nós vamos ter mais para ofertar.
Sabe, às vezes falta o que a Kátia falou, às vezes falta é o querer, às vezes falta, porque na verdade quando a gente senta, e às vezes a gente faz conta, nossa, espera aí, eu ganho R$ 1.000,35 e tal, então eu vou dar 10, não, queridos, nós não somos esse tipo de povo, nós somos o povo que fala assim, ó, rapaz, o tanto que eu entregar lá, eu confio que Deus vai restituir, eu acredito que Deus vai me conduzir para a prosperidade, sabe? Nós precisamos ter isso aqui, ó, nós precisamos desejar, querer ofertar, por quê? Porque nós confiamos no Senhor. Toda vez que nós fazemos conta, toda vez que nós achamos difícil, toda vez que tem um evento na igreja, toda vez que às vezes que é cobrado, que nós fazemos conta, nossa, mas por que cobrar? Nós não estamos demonstrando confiança no Senhor. Sabe, creia, queridos, que você já ouviu milagres, né? Gente ganhando carro aqui, como é que chama? Redimido. Por quê? Fiel, é fiel, confia no Senhor. Agora, ela poderia simplesmente não ofertar. Ah, não, mas é porque as ofertas diminuíram, às vezes a oferta diminuiu, então não vou ofertar não. Não, sabe, manteve o coração no Senhor e ganhou o quê? Recompensa do Senhor. Então, Hebreus fala assim, olha, mantenha firme, sabe por quê? Porque essa confiança que você tem no Senhor, ela vai te galardoar. Essa confiança que você tem em Deus, ela vai trazer presentes para sua casa. Ela vai trazer prosperidade para sua casa. Então, você quer um primeiro passo? Sabe, confia no Senhor, faça alguma coisa ousada, ouça a voz do Espírito Santo. Para quê? Para que realmente Deus possa cumprir o princípio e possa galardoar você. Amém? Agora, eu sei que eu falei de alguns pontos aqui. Eu sei que eu falei sobre saúde, eu sei que eu falei sobre paz, sobre alegria, mas aí você pode pensar assim, tá, e que mais? E aí, Salmo 37:5 diz assim, ó, entregue o seu caminho ao Senhor, não é os seus caminhos. Entrega o seu caminho, o único caminho que você tem ao Senhor. Confia nele e em tudo ele te ajudará. Em todas as coisas você deve confiar no Senhor. Em todas as suas áreas, seja relacionamento, seja criação de filhos, seja casamento, seja a sua empresa, seja o negócio que você vai fazer, seja o ministério que você precisa assumir, a primeira coisa que você precisa fazer é confiar no Senhor. Sabe, Deus não entrega, querido, e nós precisamos entender isso de uma vez por todas, que Deus não entrega nada nas suas mãos, que depois, daqui 2 anos, que Ele vai ver como que Ele vai fazer. Sabe, quando Ele entrega algo nas suas mãos, que Ele já tem todos os recursos disponibilizados, já está tudo pago, já está tudo entregue, já está tudo documentado, tudo certinho, só esperando o quê? Que a gente obedeça e confie. Sabe, a única coisa que espera é um passo nosso de falar assim, não, se Deus falou, eu vou pular. Se Deus falou, eu vou prosseguir. Sabe por quê? Porque muitas vezes, querido, nós precisamos dar esse passo para mostrar para o Senhor, Senhor, eu creio na sua palavra. E se o Senhor está falando que é para mim fazer, eu vou fazer. Se Deus está falando que é para mim fazer isso, eu vou fazer. Por quê? Porque eu confio no Senhor. Às vezes, a circunstância natural vai falar assim, cara, espera um tempo. Não faça isso agora, não é o momento ideal de fazer isso. Sabe, mas nessa hora, é a hora que a gente mais demonstra confiança no Senhor. É nessa hora que a gente é ousado, que a gente tem essa intrepidez de falar assim, rapaz, você não sabe quem falou. Não foi o presidente da república que me falou, não foi o prefeito da cidade que me falou, quem me falou foi Jeová Jireh. Foi ele que falou para mim, então para mim a palavra do Senhor, ela basta. Ah, não, mas não tem dinheiro. Rapaz, eu não estou preocupado sem dinheiro, eu estou preocupado em confiar no Senhor. E o resto é Ele que vai fazer. Amém? E para finalizar, sabe que Deus quer que você seja uma pessoa de confiança? Aleluia! Sabe que Deus, na maioria das coisas do seu caráter, tem coisas que é inerente só a Deus. Então, por exemplo, ser todo poderoso, a gente não pode ser também. Por quê? Porque isso é uma coisa que é característica de Deus. Mas tem muitas outras coisas que é característica de Deus que Ele quer ver espelhadas em seus filhos. Sabe que às vezes nos ministérios, na vida, a gente precisa ser pessoas de confiança. Paulo diz assim para os coríntios, ele fala assim, olha, estou muito feliz por poder ter confiança em vocês. Sabe por quê? Porque na nossa vida, querido, nós precisamos de gente que nós podemos confiar. Nas dificuldades, a gente precisa de pessoas que realmente pegam junto e a gente pode confiar. E aí eu vi uma ministração da Joyce Meyer e eu achei fantástico quando ela citou esse versículo que diz assim, ó, confia no Senhor. E está escrito assim, ó, e faça o bem.
Sabe o que é o problema da gente? A gente confia no Senhor no domingo, aí na segunda-feira a gente murmura. Não, não é isso que Deus está falando. Deus está falando o seguinte: confia no Senhor, aí na segunda-feira não aconteceu ainda o que você queria. Então faça o bem, queridos. Não fica esperando. Ah, não, peraí. Ah, Deus falou que ia me curar. Aí passou o outro dia, estou sentindo dor. Queridos, não murmura, faça o bem. Sabe, nós precisamos ter esse caráter de fazer o bem e tornar-se uma pessoa de confiança para as pessoas. Sabe, como é bom, queridos, por exemplo, graças a Deus pela vida do Ronaldo, sabe, tem muitas coisas que eu sei, que eu posso ligar para ele, independente da hora, independente da situação, e falar assim: Ronaldo, eu preciso disso, e ele falar para mim na hora. Por quê? Porque ele é uma pessoa de confiança. E isso não pode ser só uma característica do Ronaldo, ela precisa ser uma característica de todos nós. Nós podemos ser pessoas, amém? Nós podemos ser pessoas que os nossos pastores podem confiar. Será que o nosso pastor pode viajar de férias um mês, um tour na Europa e deixar a igreja nas nossas mãos? Claro que pode, querido. Sabe por quê? Porque nós refletimos o caráter de Deus. Nós refletimos o caráter de Deus, sabe? E pessoas de confiança, não é o pastor ir lá ligar e perguntar se as cadeiras estão alinhadas. Ah, Gustavo, manda uma foto aí das cadeiras para mim ver. Não, é ter confiança de falar assim: rapaz, eu sei que as cadeiras estão tudo alinhadas. Entendeu? Porque nós precisamos, queridos, ser pessoas de confiança. Sabe, é terrível, queridos, é terrível. Você já imaginou você ter que confiar em Deus numa situação e na hora do vamos ver, Deus falar com você? Que coisa frustrante, né? Ah, não, olha, eu sei que na hora lá eu vou saber o que falar para o meu patrão e chegar lá, você gaguejar e não falar nada e falar para Deus, uai, Deus, o que foi? Aí Deus falar assim: rapaz, tinha um compromisso, eu tinha esquecido, eu não fui lá. Não, rapaz, eu tinha te prometido. Nossa, não, sabe, querido, que Deus está conosco o tempo todo e nós podemos ser pessoas confiáveis. Nós podemos ser pessoas que, numa lista de gente, o nosso nome está lá. Fala: rapaz, eu posso ligar para esse aqui, eu posso ligar para esse, eu posso ligar para esse, eu posso ligar para esse aqui. Qualquer um deles aqui vai resolver o meu problema. Nós podemos ser e manifestar o caráter de Deus e não ser apenas pessoas que recebem, porque a Bíblia diz que melhor é dar, melhor é ser pessoa de confiança, melhor é ser pessoas que as pessoas podem contar com a gente. Sabe, queridos, você é cheio do Espírito Santo, aonde você toca, pessoas podem ser curadas, você é próspero, então você pode ser tranquilamente uma pessoa de total confiança de outras pessoas. Sabe, você pode ser uma pessoa de confiança na sua empresa, queridos. Sabe, o patrão às vezes vai escolher alguém para subir de cargo. Você precisa ser o primeiro que está lá na lista. Você tem o Espírito Santo dentro e às vezes ele vai falar assim: ah, mas eu estou olhando aqui, eu vou escolher o Gileade. Eu vou olhar para você: ah, mas Gileade não tem currículo. Rapaz, não interessa currículo, eu confio naquele cara. Eu vou subir ele, por quê? Porque eu tenho confiança nele. Eu sei que a minha empresa, na mão dele, vai prosperar. Nós podemos ser pessoas de inteira confiança. Sabe por quê? Porque isso é uma característica de Deus. Isso é uma manifestação de um caráter de Deus. Sabe? E em nome de Jesus, nós precisamos ser uma igreja que as pessoas têm confiança, queridos. Hoje, eu trabalho com informática há 20 anos. E hoje, infelizmente, eu estou vendo pessoas na internet aqui que são youtubers e tudo mais, não desprezando a profissão deles, não. Pessoas sem conhecimento nenhum, em que as pessoas nas redes sociais têm confiado das suas vidas no que eles falam. Ah, porque fulano falou. Não, fulano ele é entendido, sabe? E muitas vezes nós temos aqui a palavra do Senhor, que é infalível, e muitas vezes nós não temos nos acovardado. Nós precisamos, queridos, ser pessoas que vai refletir a glória de Deus lá fora. Nós precisamos ser aquele tipo de pessoa que quando as pessoas elas não conseguem ouvir a voz de Deus, porque elas não têm intimidade, talvez elas não nasceram de novo, elas saibam para quem ligar, para pedir uma opinião. Ah, eu posso ligar aqui para a Maricele, por quê? Porque eu sei que Deus fala com ela, e eu sei que o que ela falar para mim, eu posso confiar. Sabe que Deus pode usar você para mudar a vida de outras pessoas?
Sabe que Deus pode, não precisa todo mundo aqui da igreja ligar para o pastor, não, queridos. Para pedir uma opinião de alguma coisa, ele pode ligar para você. E você pode ser plenamente usado pelo Espírito Santo, sabe por quê? Porque você é uma pessoa de confiança. Você é uma pessoa que conversa com Deus, você é uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, você tem um contato com Deus, e às vezes aquela pessoa talvez não tem. Mas ela vai ter confiança de ligar para você e falar assim, olha, eu tenho 2 empregos aqui, eu não sei o que fazer. E você ter uma palavra para aquela pessoa e falar assim, aceite tal emprego, faça isso, faça assim, oferte assim, faça assim, e aquela vida daquela pessoa ser transformada. Assim como nós amamos confiar no Senhor, nós também podemos ser pessoas, que as pessoas vão confiar em nós. Eu creio numa igreja se levantando contra uma geração de fora que está se levantando para destruir o mundo, mas que nós estamos nos levantando para direcionar essas pessoas para o caminho certo, para direcionar essas pessoas para Deus. Sabe por quê? Somos pessoas que vamos falar para ela, assim, olha, Deus, Ele me resgatou, e Ele pode resgatar você também. Sabe, você não precisa ter medo de chegar perto de Deus, você não precisa fazer o rema primeiro, formar, e depois você pode falar com Deus. Não, queridos, você pode falar com Deus agora, confia nele, que Ele não está com raiva de você. Sabe, será que nós temos coragem de falar isso para o povo que está lá fora? Quantas vezes, queridos, a gente conversando com pessoas que às vezes era desviada, ou às vezes não conhecem Jesus, e as pessoas até falam assim, não, antes de ir para a igreja eu preciso parar de fumar, eu preciso parar de beber, aí eu preciso parar de ser grosso, aí quando eu fizer isso, aí eu vou... Não, queridos, nós precisamos ser pessoas que vai chegar nessa pessoa, cara, vai agora, sabe por quê? Porque seu pai está lá te esperando, e deixa eu te falar, ele não vai pagar um sapo para você não, ele vai te dar um anel no seu dedo, vai te dar sandália, vai te dar roupa nova, vai fazer festa, vai correndo então, queridos, sabe, nós precisamos, queridos, existe um tanto de pessoas que estão carentes aí fora, necessitando de uma palavra de falar assim, confia em Deus. Tantas pessoas que têm gastado rios de dinheiro em todas as coisas, em médicos, em psicólogos, em economistas, em tantas coisas, porque não sabem para onde ir, e simplesmente o que elas poderiam fazer é se dobrar os joelhos perante o Senhor e confiar nele, e tudo ele iria resolver. Deus falou comigo, queridos, que Deus estaria restaurando a confiança de muitos aqui essa noite, e de muitos que estarem ouvindo. Coloque seus pés. O pessoal do louvor pode vir. Sabe, queridos, que confiança é você saber que Deus ele vai te suprir até no final. Você sabe como é, como se fosse você estivesse numa corrida, e aí você fosse obrigado a vencer aquela corrida, e talvez ali naquela corrida você poderia estar com medo, mas eu não sei, eu estou saindo em último. Mas você imagina você receber aquela notícia de falar assim, olha, você precisa dar 20 voltas para você vencer. Todos os outros carros aqui, eles têm 15, eles só têm gasolina para 15 voltas, só você que tem. Como que você ia dirigir? Você ia dirigir o carro apavorado? Você ia ficar preocupado se os carros estavam te ultrapassando? Não, você ia dirigir, ó, tranquilão, em paz e em alegria. Sabe por quê? Independente de todo mundo mandar você acelerar, independente das pessoas mandar você fazer, você sabe que você pode chegar lá porque você teve uma informação. Saiba que para onde você vai, Deus está com você. Para onde você vai, Deus já tem todos os suprimentos. Sabe, Deus não quer ver você com falta de alegria. Deus não quer você andando ansioso. A Bíblia diz, olha, não andei ansioso por nada. Mas se apresente a Deus com ações de graça, fala para Deus o que você precisa, sabe, você tem liberdade, sabe que Deus, olha, eu quero repetir isso mais uma vez, Deus não está ali com um cajado na mão para bater na sua cabeça porque você voltou, Ele não está ali para mostrar, para pegar um papel e mostrar aqui, olha, vamos aqui, antes de você voltar para minha casa, vamos aqui conversar sobre os seus pecados, não. A Bíblia diz que se você se arrepender, Ele, já era. Ele quer só você de volta. Ele quer colocar um anel no seu dedo, sabe? Ele quer manter a confiança. Olha, isso é o amor do Pai. O único desejo que ele tinha era ter esse envolvimento com o Filho de volta. Sempre a história de Gênesis a Apocalipse, ela conta a história de um Deus que sempre correu atrás do homem. Sabe, nós não precisamos fazer nada, mas é sempre a história de um Deus que
é onipotente, Ele é autossuficiente, Ele viverá para sempre. E nós somos só o pó da terra. E mesmo assim, Deus desejou correr atrás de nós. A Bíblia diz que o pai dessa parábola, ele não ficou parado. Ele não esperou, ele não foi andando ao encontro do filho. Mas agora você imagina uma pessoa anciã naquela época correndo atrás do filho. Sabe que Deus, queridos, Ele está correndo ao seu encontro. Por quê? Porque Ele deseja que você pule nos braços dEle. Ele deseja que qualquer que seja a área que esteja perturbando a sua paz. Ele deseja que qualquer coisa que às vezes esteja te angustiando, que você simplesmente se renda a Ele e fale: Pai, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é onisciente, o Senhor me conhece, o Senhor sabe as minhas falhas, o Senhor sabe de onde eu vim, mas eu sei que o Senhor é meu Pai. E eu sei que o Senhor me levará para lugares mais altos. Nós precisamos, queridos, de fato, entregar toda a nossa vida ao Senhor. Porque não existe alegria, não existe paz, não existe prosperidade fora da presença do Senhor. Deus não está com raiva da gente. Deus não tem uma lista pronta de meninos malvados que Ele precisa castigar. Sabe o que Deus tem? Deus tem na mão um anel e falar para você assim: dá aqui para mim os seus problemas. Esse chamado que você tem na mão, dá aqui para mim. Essa dívida que você tem, dá ela aqui para mim. Não tem problema que Ele não consegue resolver. E eu creio que em nome de Jesus, essa confiança que nós teremos cada dia mais fortalecida, ela não vai ser uma confiança que vai durar até sexta-feira de manhã. Ela vai ser uma confiança e cada dia mais nós vamos aumentar, cada dia mais. Nós vamos ser aquele menino, nós vamos ser aquela criança que nem vai esperar Deus levantar os braços, nós vamos simplesmente pular nos braços deles, porque nós confiamos no Senhor.